Eu acredito fortemente que a reserva de emergência deva ser colocada em renda variável, especialmente fundos imobiliários, uma vez que eles têm pouca variação de preço no mercado de ações, no mercado da bolsa de valores. Eles são de menor volatilidade, então eles variam pouco. Então, na verdade, se você precisar desse dinheiro na emergência, você vai perder pouco, caso ele esteja numa baixa de preço, certo? Mas é o melhor lugar para você colocar uma reserva de emergência, uma vez que em 3 dias em 3 dias úteis é, é, D mais 2 que você recebe o dinheiro de volta na sua conta, né? Então você tem aí o processamento da bolsa. Então, se você precisar urgentemente, tenha sempre um cartão de crédito disponível para eventuais gastos imediatos que você cobriria logo em seguida, quando esse dinheiro cair na sua conta, certo? Eu sou, para quem não me conhece, o meu nome é William Cruz, eu sou do canal Dinheiro e Companhia, e também você encontra a gente lá no Instagram, @dinheiro.e.cia, tá? Já vai deixando aí nos comentários o que você acha de alocar reserva de emergência em fundos imobiliários. Qual é a sua opinião a respeito? Em qualquer lugar que você colocar o seu dinheiro, você vai perder fora isso. Em renda variável é onde você preserva o seu patrimônio, você aumenta o seu patrimônio de verdade, né? E você não. Quando nos outros produtos bancários, qualquer um que seja, eles são assim. No máximo você vai conseguir manter o preço. Então a pandemia me deixou uma sensação muito evidente: a necessidade de reserva de emergência. Os especialistas falam em de 6 a 12 meses seria o ideal. Então, quando você deveria pensar em utilizar esse dinheiro? Uma doença na família, um caso de pandemia, desemprego, qualquer coisa de urgência mesmo. Não é nada assim, tipo, eu vou comprar alguma coisa. Esse dinheiro tem que ficar reservado mesmo. E você pode aumentá-lo, não precisa ser só 12 meses dos seus gastos. Esse dinheiro pode aumentar. Então, se você fizer a sua reserva de emergência em fundos imobiliários, escolha fundos imobiliários pouco voláteis. Então, a volatilidade conta muito quando você vai pensar em fundo de reserva, em fundo de emergência. Então, você tem que manter esse dinheiro num lugar que tenha pouca volatilidade, o que significa pouca variação de preço. Certo? Então, escolha também fundos de grande volume de venda diária. Isso significa liquidez diária. Então, quanto mais ele for negociado na bolsa, melhor será então a sua liquidez. Então, ele tendo um grande volume de negociação, ele vai ser rapidamente vendido. Então, você tem segurança de liquidez. Então, e outra coisa, escolha. Tem um outro vídeo que eu falo, que eu tenho umas postagens atrás no meu Instagram, que fala sobre o que você deve avaliar quando você for escolher um fundo imobiliário. É dica da XP Investimentos. Tem, acho que são 4 stories que eu mandei, que eu transformei em publicação. Você pode dar uma olhadinha lá, tá? Para você escolher. Agora, veja só, qualquer outro produto bancário, seja ele CDB, CDI, LCI, LCA, Tesouro Direto, esses produtos aí. Inclusive o Tesouro Direto, na minha opinião, ele é melhorzinho que a poupança e que o CDB. Mas ele vai quase que se equiparar. Eu não gosto muito deles, né? Então eu não indico nenhum tipo de ativo. Eu só digo a minha opinião a respeito, certo? Eu não tenho habilitação para recomendar nada para você. Eu vou fazer não uma recomendação agora. Eu vou fazer uma simulação de investimento em 3 fundos imobiliários. Então a rentabilidade dos fundos imobiliários pode te dar maior rentabilidade do patrimônio, aumento de patrimônio e o dinheiro que você receber dos aluguéis, que é referente ao provento vindo de um fundo imobiliário, você vai colocar ele diretamente de novo, em fundo imobiliário. Tá? Você pode colocar no mesmo fundo, aumentando a sua reserva de emergência, ou escolher um outro fundo. Então, dentro da sua planilha, você separa a reserva de emergência e patrimônio, certo? Então, na simulação, nós vamos pensar o seguinte: eu sou um empresário, eu tenho uma loja de bolsa
E a minha loja de bolsa tem um custo mensal de R$ 5.500, ok? Então, 12 vezes esse valor daria R$ 66 mil. Então, eu vou pegar aqui 3 fundos imobiliários que tem uma receita boa. Ele tem, você pode conferir isso no Status Invest, tá? É um site muito bacana de análise de ativos na Bolsa de Valores. Então, esse primeiro fundo, nós vamos então dividir os 66 mil em 3 partes, vamos avaliar 3 fundos imobiliários, certo? Então, o primeiro deles é o REST 11, REST, RECT 11. O valor patrimonial da cota é R$ 96,15. Preço sobre valor patrimonial, que é o valor que você vê se ela está alto ou está baixo o preço, então a gente falaria em se ele está o preço dele está alto ou está baixo. O P sobre VP é 0,9, então ele está abaixo de 1. Se ele tivesse de 1, ele estaria no preço da cota, no preço do valor patrimonial, certo? O preço, se o preço for igual ao valor patrimonial, se o P é igual ao VP, então é 1, tá? Então ele está a 0,9. Então o preço dele está descontado. O valor pago por esse fundo, por cada cota nos últimos 12 meses, variou. De setembro de 2020 a março de 2021, pagou 72 centavos cada cota. E de abril de 2020 a agosto de 2020, então são os outros meses anteriores lá de 2020, no começo da pandemia, pagou 0,81 centavos. 81 centavos ele pagou. Então, você tem um patrimônio, o patrimônio total desse fundo é de 670 milhões, 670.508.704,52. Então ele é 670, quase 670 milhões e meio, tá? Então ele tem bastante dinheiro, é um fundo bem grande e ele paga razoavelmente bem. Então nós teríamos aí o preço dele de hoje, R$ 86,40. E a média de negociação é bem alta, tá? Vamos ver o segundo fundo, que é o Tegar 11. O Tegar 11 tem um patrimônio total de 783 milhões. Ele é um pouco maior que o resto. O valor patrimonial dele é de R$ 131,32. O P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial do fundo, está em 1,7. Então ele está um pouquinho mais alto. Quanto mais perto de zero, melhor, né? Lembra? Os valores pagos nos últimos 12 meses, o menor foi 0,80 e o maior foi 1,25, tá? Então, você tem um preço desse fundo de R$ 140,01, tá? E a liquidez dele é bem boa também, média diária. O terceiro fundo é o HCTR. O HCTR 11 tem um valor patrimonial de 119,19. São 796 milhões, quase 800 milhões de reais. Os valores pagos, o P sobre VP dele está 1,20. Então ele tá mais elevado o valor justamente por causa desses valores pagos nos últimos 12 meses. O menor foi 0,94, não 94 centavos, e o maior foi agora em janeiro, 2,47 por cota. Olha que bacana, o preço dele R$ 144,00. Então, vamos fazer agora a simulação só dividindo uma conta básica. Se você tivesse R$ 66 mil, nesse caso um empresário, ramo de bolsa, e ele vai investir esse dinheiro num fundo de reserva, numa reserva de emergência para qualquer tipo de eventualidade que ele tenha no seu ramo de atividade. O que seria o seguinte: o REST 11, se ele tivesse R$ 22 mil em REST 11, ele teria 254 cotas, que pagaram em fevereiro, a última, então nós vamos fazer o cálculo em cima de fevereiro, pagou 0,72, 72 centavos por cota, fazendo a multiplicação, R$ 182,88 nesse fundo. Os outros 22, no Integar 11, pagou em fevereiro 1,15 por cota. São 157 cotas, se você dividir 22 mil por o valor dela, que é 140, vai dar 157, que daria um recebido no mês de fevereiro de 180,55. E o REST 11, que é o mais valioso deles, 2,22 em fevereiro ele pagou,
Então, se você tivesse 22 mil, você teria 152 cotas. Então, você receberia em fevereiro, só em REST, 337,44. Então, a minha recomendação é, se eu puder recomendar isso, né? Você tem que, lembre-se da diversificação, isso protege patrimônio. Então, pensando na diversificação, não escolha só um fundo, pelo menos 3 ou 4, para que você tenha uma segurança maior. Se um performar mais, o outro performar menos, na média você está ganhando. Ou seja, se você tivesse 66 mil reais investido nesses 3 fundos, você teria 700 reais na sua conta todo mês, no caso de fevereiro, tá? Que Deus te abençoe e segue a gente lá também no YouTube, tá? No YouTube, no Instagram, @dinheiro.e.cia, e lá no YouTube nós somos o Dinheiro e Companhia, tá ok? Obrigado, até a próxima. Tchau.